parceiro aqui do Estúdios House. E hoje um novo tema, é claro, nós vamos falar sobre se é possível registrar um imóvel sem possuir registro. Se você está nessa situação, se você conhece alguém que está nessa situação, desde já pega esse link, compartilha, porque teremos muitos esclarecimentos aqui com o Dr. Vinícius Tomé, ele que é advogado, já está aqui conosco para prestar todos os esclarecimentos e orientações. E é muita gente nessa situação, né, Rafael? Olá, Renata, Denis, o nosso convidado, todos que acompanham mais um episódio. E quantas pessoas, né, Renata? Esse é um assunto que desperta muitas dúvidas. Às vezes as pessoas estão na posse de um imóvel, mas não tem nada, não tem um documento, não tem um registro. O que acontece? É possível fazer escritura desses imóveis? São muitas perguntas, são muitos detalhezinhos burocráticos, mas olha, é de muita utilidade pública. Então, assista esse programa, manda esse link para algum conhecido que o nosso convidado vai contar detalhes para você conseguir regularizar essa situação. É de muita utilidade pública. É isso aí, Denis Martins. Chegamos ao episódio de número 144 com este assunto também muito importante, né? É um assunto muito popular, Renata. Cumprimento você, o Rafael, também nosso entrevistado que está aqui ao meu lado. Renata, é um assunto extremamente popular, que nem o Rafael mencionou. Muitas pessoas devem estar nessa situação e poderão tirar as dúvidas ao vivo aqui conosco, mandar o depoimento, mandar a pergunta. E para quem é operador de direito, Renata, pode preencher nosso formulário que está fixado aí no chat do YouTube. É isso aí, não perca essa oportunidade, hein? Estamos ao vivo nesse momento, dá tempo de interagir aqui com o Dr. Vinícius Tomé. Dr. Vinícius, muito obrigada por ter aceitado o convite, de vir aqui falar com a gente. Obrigada, seja bem-vindo. Boa noite, Rafael, boa noite, Renato, boa noite, Denis. Agradeço aqui a oportunidade. Estou aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento. Espero que eu possa auxiliar aí quem assistir. E se tiver alguma dúvida, vamos lá, vamos trocar uma figurinha. Doutor, nós temos várias, viu? Nós temos várias. E, doutor, até para os internautas que estão nos acompanhando consigam te ouvir bem, eu peço que o senhor se aproxime mais o microfone para a gente levar informação com clareza para todo mundo que está nos acompanhando. Eu vou começar. Posso fazer a primeira pergunta? Doutor, se tiver pergunta, pode mandar. Doutor, a gente tem várias perguntas aqui. A gente tem muitas perguntas aqui. Eu vou começar fazendo a primeira, doutor, perguntando ao senhor qual é a importância aí do ato do registro na garantia do direito à propriedade. Pois bem, com relação ao registro, é o primeiro ato que permite com que o proprietário ele se assuma como proprietário, né? O possuidor assuma a propriedade do imóvel, ele confere propriedade. Então, o proprietário ele consegue se defender de repente, alguma ação contra terceiro, ele consegue obter alguns proveitos em decorrência disso, consegue facilitar a sua vida para com seus herdeiros, eventualmente numa sucessão. Então, a importância do registro é essa, basicamente seria essa, de obter uma formalidade que lhe permita se proteger contra terceiros e facilite a sua vida aí perante os seus familiares, perante a sociedade de modo geral, numa relação negocial, eventualmente um financiamento, algo do gênero. Então, a importância do registro é nesse sentido. O registro ele é feito no momento em que há a compra ou financiamento, ou a pessoa recebe de herança, assim? É Sim. Assim que funciona? É mais ou menos assim. O direito ele vem mais para formalizar as relações que existem, né? Para tornar concretas, tornar não concretas, mas, digamos assim, ganhar uma existência abstrata, que seria através da lei, de um caso concreto. Então, por exemplo, a pessoa vem e vende, olha, Denis, eu quero vender o meu imóvel, estou pedindo tanto. O Denis pode comprar todos os imóveis. Estou bem, viu? Ele está bem, viu, doutor? Estou muito bem, viu? Legal. E aí, diante disso, diante dessa transação, que no direito se chama tradição, né, a passagem de um possuidor para outro, se busca fazer um registro dessa relação, onde surge a necessidade de registro. Eu diria, inclusive, que
assim, para ficar bem claro, né, para a população de modo geral, que o registro, a matrícula do imóvel é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel, né? Então, nós, quando nascemos, somos registrados e temos a certidão de nascimento. A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. E tudo aquilo que você registra na matrícula, você dá vida diante da existência do imóvel. Então, muitos imóveis não têm ainda matrícula. Por quê? Porque o loteamento, alguns bairros aqui no município de Limeira, como Graminha 1, Roseira, Parque O Pólisto. Secap entra nesse exemplo ou não? O Secap entra, mas teve no governo anterior, teve uma manifestação no sentido de possibilitar aí a obtenção da escritura. Teve a regularização fundiária, né? E... junto ao CDHU. Sim, enfim. sim. Ainda tem nós mesmos temos alguns clientes no escritório que são de lá, né? Que ainda não conseguiram lograr êxito com o registro. Mas, sim, houve essa questão da regularização fundiária. Então, as pessoas desse bairro, geralmente quando se forma o bairro, o loteador, ele faz um projeto de loteamento, ele leva até a prefeitura para aprovação, e depois da aprovação, ele procura o cartório para poder registrar a matrícula desse imóvel para a loteadora. Então, a matrícula é uma matrícula geral. Por exemplo, o pessoal do bairro do Belinhometo, Fortaleza, que era a Associação Dutra, né? Ela possuía a matrícula geral do bairro. Uhum. Então, cada indivíduo que morava no bairro, o que ele tinha? Somente um contrato, ainda tem, muitos casos ainda tem. Só o contrato do lote. Então, aí tem lote e quadra. Como que ele vai fazer com que esse contrato ganhe vida no mundo jurídico? Ele vai até o cartório de imóveis e ele fala que ele quer abrir a matrícula daquele imóvel. Então, aí o cartório, ele pega a matrícula geral e abre uma submatrícula dentro da matrícula geral. Eu não sabia que era assim que funcionava. E aí essa submatrícula, ele não vai sair no nome da pessoa que vai até lá. Vai sair ainda em nome da loteadora, mas sai lá lote 1, quadra 1. Pertencente à Fortaleza, Associação Fortaleza para Moradia, algo nesse sentido. E aí, de posse dessa matrícula aberta, que é a certidão de nascimento do imóvel, o proprietário do terreno, que já quitou o terreno, já pagou as prestações e tem o contrato e tem o termo de quitação de que pagou essas prestações, ele vai até o cartório para tentar fazer a escritura pública. Uhum. Como parte dessa relação depende da loteadora, muitas vezes há uma dificuldade. Então, o que o pessoal ingressa? Eles ingressam com pedido judicial para que o juiz, de posse do contrato, do termo de quitação, declare que aquele terreno daquela matrícula que foi aberta, aquela fração, pertence ao fulano de tal. Com isso, ele obtém o registro na matrícula do imóvel do terreno. no nome dele. No nome dele. E viu, Dr. Vinícius, por que demora tanto? A gente viu o caso Secap, né, que a gente falou que conseguiu regularizar no ano passado, e outros bairros que você mencionou, mas por que tem essa demora? Mesmo a pessoa quitando tudo, estando com os documentos em ordem, por que tem essa demora de passar para o nome dela? É que às vezes o loteamento ele parcela muitas vezes. Então, há parcelamentos de 15 anos, 20 anos, 30 anos agora com a Caixa, né? Mas antes, média de 10 a 20 anos. Então, a loteadora, ela tem o seu corpo social, que são os administradores. Aí muitos vêm a falecer, alguns mudam de país, outros de cidade. Então, o comprador ele encontra um óbice de registrar em decorrência de não ter a participação da loteadora. Uhum. É onde a lei faculta a ele o direito de ingressar com o pedido de adjudicação compulsória, né? Adjudicação compulsória é um termo jurídico, né? Então, seria como se fosse uma transmissão obrigatória, que eu acho que é algo que adequaria melhor. Ele entra com esse pedido judicial da adjudicação, que é a transmissão obrigatória, e aí o juiz declara, como eu falei anteriormente, que aquele lote pertence àquela pessoa. A demora se dá em decorrência disso. Agora, recente, em 2022, saiu uma lei que permitiu que os cartórios realizassem a adjudicação de maneira extrajudicial. Só que estava uma desordem. Por quê? Porque não havia uma padronização entre os cartórios.
Aí o CNJ, agora em 2023, ele fixou o entendimento dos documentos que são necessários para que a pessoa obtenha junto do cartório, claro, com a intervenção do advogado, o registro da posse para que a posse se torne propriedade. Uhum. Então, isso é interessante, porque isso poupa um pouco de tempo dentro do que você perguntou. No cartório anda mais rápido do que na justiça ou não? Sim, é de certa forma mais célere. Por quê? Porque os atos são mais simples. Você não precisa, não pode ter litígio, não pode ter conflito. É necessário que haja uma notificação por parte do cartório dando prazo para a loteadora se manifestar, 15 dias. Aí depois que a loteadora ficou em silêncio, de posse dessa notificação, do contrato, das prestações pagas, aí você procura o oficial de cartório, o cartório de notas, e aí é lavrada uma ata notarial. E essa ata notarial é levada a registro no cartório de imóveis. É assim que é feito. Como se fosse uma uso capião extrajudicial, que também hoje está sendo possível. Entendi. Ô, Renata, antes de passar para o Rafael, posso ler um comentário aqui? Claro. O Celso Antônio Rui, que sempre nos acompanha, quarta-feira não estava aqui, né, Renata? Celso, pensa que a gente não percebeu, aqui, a gente percebeu. Ele mandou aqui, ó, boa noite, meus queridos amigos, abraços. Um abraço pro Celso Antônio Rui também, viu, Renata? Um abraço, Celso. Um abraço. Eu queria voltar um pouquinho, que o senhor comentou da matrícula geral, né? Por Sim. exemplo, do bairro, né? E eu queria entrar um pouco nas obrigações do loteador. Sim. Quando você tem o registro geral, e aí o senhor comentou que daí quando o comprador ele precisa procurar fazer essa individualização. Tem alguma obrigação por parte do loteador no sentido de que o loteador tem que auxiliar nesse desmembramento, ou é tudo realmente por conta do comprador que tem que fazer? É assim, já existe em tese, já existe o plano, quando ele foi aprovado na prefeitura, o planejamento, ele já foi registrado no cartório com a respectiva individualização. Só que como ele foi vendido, a pessoa que comprou, ela só tem o contrato. Então ela às vezes já começou a edificar por sobre o terreno, ela já construiu uma casa, etc. Bom, qual que é a parte dela? Honrar os compromissos dela. Então pagar asfalto, pagar esgoto, murar e respeitar as normas municipais. Às vezes fazer o calçamento, etc. Então essa é a obrigação da parte. Agora, do contrato, a obrigação da loteadora é zelar para que a infraestrutura, se ela foi fornecida, se tiver constando que a loteadora tem que fornecer a infraestrutura, que ela providencie essa infraestrutura. Veja, quando o morador ele procura pela loteadora, existe uma obrigação contratual após a quitação que essa loteadora ela forneça a escritura. E o que enseja o registro da posse sem a escritura é justamente o não cumprimento da loteadora. Então a loteadora não cumpre. Hoje, por exemplo, quando se vai até lá em algumas, eu não vou mencionar nome, mas em algumas das associações das quais você consegue localizar, eles não conseguem resolver. Eles emitem lá um termo de quitação e falam, agora é no cartório. Só que aí existem duas coisas. Primeiro que assim, o terreno, você precisa obter um título de habite-se. O que é o habite-se? É que o terreno está habitável. Então, a pessoa vai até a prefeitura, veja, o registro do terreno se resolve e depois, se a pessoa registrou o terreno através da adjudicação compulsória, ela consegue fazer a verbação da construção. Aí ela procura o engenheiro vai na prefeitura, vê se está adequado, vê se tem que destelhar alguma parte, vê se tem que ter uma área verde, vê tudo isso e aí ele dá sequência. Dando sequência, se pega esse projeto devidamente aprovado na prefeitura e se faz a verbação na matrícula do imóvel. Então, o terreno que você obteve pela adjudicação, você registra lá na certidão de nascimento do terreno, que é a matrícula, que há uma edificação, 4 cômodos, etc. Mas, além disso, alguns casos, há a possibilidade da pessoa obter tudo já, direto. Como? Ela vai na prefeitura, aí lá ela vai ter que contratar um engenheiro particular, o engenheiro vai ter que fazer uma planta. Quando é que nós somos meio desordenados, né? Então, é muito raro alguém pedir um alvará para construção.
se pede hoje porque a fiscalização está bem incisiva. Mas há cerca de 15, 20 anos atrás era muito difícil. Então o pessoal comprava o terreno e começava a edificar, começava a construir. Sem alvará, sem nada. Sem alvará e sem nada. E hoje, não, hoje a fiscalização está mais efetiva, né? Então acaba vendo quem está construindo sem alvará. Quando se exige o alvará, aí já se exige da pessoa que ela tenha procurado o engenheiro, que o engenheiro tenha feito a planta, que o engenheiro tenha protocolado essa planta na prefeitura, que tenha passado pela habitação, que tenha sido aprovado, e aí expede o alvará de 6 meses para construção, renovável, próximo do término ou após o término. Então, hoje é mais efetivo. Essa realidade de registrar o imóvel sem escritura, através da adjudicação compulsória, é para quem comprou há cerca de 15, 20 anos, né, que já edificou, não tinha alvará para construir, e tem o termo de quitação, tem os comprovantes, e não sabe o que fazer. Procura o loteador e não acha, entendeu? Não sei se eu respondi, mas a gente fala bastante. Mas, doutor, então, o que assim é correto para que as pessoas não fiquem sem esse documento que é primordial? Antes de fazer uma compra. Na verdade, durante um financiamento, né, doutor, a instituição ela já exige que o imóvel seja regularizado, né? Não tem como. Tanto que a gente, quando vemos anúncios, às vezes, olha, imóvel à venda sem financiamento, não dá financiamento. Sim. Normalmente o problema é esse, né, sim, doutor? Sim. O financiamento é que antigamente os bancos não tinham essa linha de habitacional como tem hoje. Então você tinha o pessoal que ia pela CDHU, e aí o pessoal que ia pela CDHU, eles obtinham um financiamento social, porque o imóvel tem cunho social, de longo prazo, com custo de prestação baixo. Mas, então, as loteadoras financiavam direto. Hoje tem algumas ainda que fazem financiamento direto, mas elas têm uma intervenção do banco. Eles utilizam do banco para poder realizar a aprovação de crédito, etc. Mas antigamente não tinha muito isso. Um exemplo, Irmãos Grota, houve financiamento, parcelamento do terreno direto com a pessoa, não foi através de um banco. Então a pessoa tinha lá os recibos de que pagou. Próprio Ceará, mesma coisa. A WR, que era do Lucato, também, mesma coisa. Então, naquela época, era um pouco diferente. O pessoal ele parcelava direto com a instituição que é a loteadora, e a loteadora tinha lá a sua forma de avaliar a concessão de crédito e tudo mais. Hoje, respondendo o que você perguntou, hoje sim, o imóvel, a Caixa, por exemplo, ela pega imóvel que ela sabe que tem a liquidez. Então, eu quero financiar um imóvel meu. Eles vão ver se o chão é taco, se é piso, se é forro, se tem laje. Eles vão ver a localidade, eles vão ver o estado da construção. Até 15 anos considera imóvel novo. Acima de 15 anos já não considera mais imóvel novo. Ah, é? Mais ou menos assim. E aí vai o engenheiro fazer uma avaliação. E aí eles fazem a avaliação do crédito para concessão do financiamento. Aí sim... quando você está numa situação anterior, da qual você tem um imóvel que está um pouco mais precário e não tem a liquidez, aí sim o imóvel não vai dar financiamento. Então, nem Banco Inter, nem Santander, nem Caixa, nenhum vai pegar aquele imóvel para poder conceder o crédito para o proprietário e receber do novo proprietário. Por quê? Porque se o novo proprietário não pagar, existe uma retomada. Inclusive, mensalmente, no estado de São Paulo, gira em torno de mais de 40 mil retomadas mensais. 40 mil? Mais de 40 mil. No estado de São Paulo. É muita coisa. Por qual período? Nesses últimos anos. Em decorrência do não adimplemento das obrigações. Então, o pessoal financia, os imóveis têm liquidez, e aí o imóvel que não tem liquidez, há uma retomada. A Caixa, inclusive, usa um decreto que é anterior à Constituição. Ela não vai para a justiça para retomar o imóvel. Ela notifica, ela abre um prazo para manifestação, a pessoa tem que pagar e tem que pagar a verbação daquela notificação. A pessoa não conseguiu pagar, ela faz a consolidação da propriedade, porque como é alienação fiduciária, ela é a alienante. Então ela consegue pegar de volta o imóvel
através de uma simples notificação cartorária. O imóvel nunca E ela saiu, manda para nunca o saiu da imóvel prova. nunca saiu da No- propriedade, da propriedade do dela. banco, da Caixa. E aí ela leva para leilão. Aí são os casos de leilão, que às vezes tem gente que compra, faz um novo financiamento com entrada de 5%, que o pessoal está falando muito hoje. E alguns casos em que não há essa... e alguns casos de outros bancos, aí há uma retomada judicial. Aí vai para um leilão judicial. É uma outra circunstância. É o famoso perder a casa pro banco, né? Que muitas vezes as pessoas E não falam. tem, não tem indenização, não tem nada. E Tem não nada. tem nada. E aí a gente, inclusive, né, noticia alguns casos, na verdade, né? As pessoas, não sei se de repente tem muitas pessoas que de fato não têm condição e acaba chegando nessa situação, outras às vezes paga para ver no que dá. Mas muitas vezes é falta de informação. Sabe por quê? Porque você tem o direito de pausar o contrato por 12 meses. Então, se você Se eu perceber... estou numa situação financeira muito ruim, eu não consigo, Sim. em qualquer instituição Sim, ban- nos contratos da Caixa. da Caixa. Os da Caixa. Porque a Caixa Que é a tem grande maioria. maioria. Você consegue ir lá e pedir uma pausa nos pagamentos enquanto a sua situação não melhora. Depois você retoma os pagamentos e assim sucessivamente. Sem ter cobrança de taxa, de juros. Sem execução, sem nada. Pouca gente sabe. Então aí às vezes a pessoa compra, tem um sonho da casa própria, compra, aí passa por alguma desventura, né, econômica, alguma dificuldade, etc. E daí ela acaba se perdendo e não percebe que, de repente, lê o contrato, procurar um auxílio de um advogado. O que não dá certo, que eu posso falar que não dá certo juridicamente, é discutir juros. Isso é muito difícil. E a maioria do pessoal cai no erro, né? Assim que está devendo bastante, primeiro, em vez de lutar para pagar ou pedir uma pausa, eles pensam, pô, estou pagando muito caro, vou discutir os juros. É onde perde. Aí se perde, de fato. Porque vai ocorrer retomada, vai ocorrer o leilão, e a pessoa vai estar correndo com o processo para discutir os juros e, no fim, ela vai perder. Porque os juros, desde 2011, eles são fixados com base no mercado. Então, não vigora a tese do 1% do Banco Central. É muito difícil. É muito difícil. E você sabe que a gente vê muitos despachos, né, de pessoas que vão para a justiça alegando que desconhecem. Não, mas o imóvel está indo para leilão, não estou sabendo tudo. E muitas vezes ele nem sabe essa questão da alienação Sim. Fiduciária, na qual o imóvel nunca pertenceu a ela. Sim. Sempre pertenceu ao banco. Sim. Como ela não pagou, o imóvel só está dispondo do banco. Então, assim, Sim. se ela não cumpriu as notificações, tudo, ela vai perder, porque o imóvel nunca foi dela. E a pessoa fica com essa impressão de que é Sim, dela, que é né? dela. doutor? Assim sim. como acontece com Sim. o carro, né? Sim. Com o carro. Como, Sim. né? Carro é da Carro é... da é o- revendedora, Carro, lá, da de concessionária. carro é interessante porque eu vivi uma época que o pessoal ingressava com a busca e apreensão, a gente ia, depositava as duas que estavam aí atrás e pegava o carro de volta. Aí o pessoal evoluiu no entendimento e começou a agora exigir todas. Então, entrou com a busca, Itaú, Santander, o pessoal são predadores. Atrasou um dia, Tem que pagar tudo, 2 dias. doutor. Vê-se antecipadamente todos, aí você tem que correr para pagar e se você não conseguir, se dão 5 dias. Faz a apreensão, te dão 5 dias para quitação integral, uma vez que venceu todas antecipadamente. Só que aí tem um problema, nesses 5 dias, o cara que apreendeu o veículo, ele já leva para outro estado. Então, às vezes o rapaz que vai acompanhando o oficial de justiça fala, ó, corre se você for pagar, porque tal dia não vai estar mais aqui. E realmente, eles pegam daqui, levam para Curitiba, e lá leva para o leilão lá, daí faz a arrecadação. Aí arrecadou, vamos supor, vendeu, o cara comprou o carro por 30 mil. Parcelado ia dar 60. Aí foi para leilão, vendeu por 45. O cara ainda está devendo 15, cara. Aí o banco ainda ingressa com pedido. Aí tem as teses. Devolução amigável. É muito difícil, é muito difícil. Muito difícil. E no caso de financiamento de automóvel, né, de veículo, não tem essa, né, doutor, de pedir suspensão por um ano. Não dá. Essa não tem. Não tem jeito. A Caixa tem porque é uma questão Moradia, mais social. né? Social, Mais social. Em alguns casos, mais social. Doutor, voltando à parte de conceitos, queria que o senhor pudesse explicar para a gente de uma maneira, e para o pessoal que está nos assistindo, uma maneira bem simples, né? O que é a escritura e onde que a pessoa obtém? Como que se faz a escritura? Estou sem ela. Sim. Eu preciso obtê-la. Qual Sim. que é a importância dela e como que eu faço para obter?
A importância da escritura, porque ela, como eu mencionei, ela permite a posse e a declaração, permite a propriedade e a declaração dessa propriedade para com terceiros. Então essa é a importância da escritura. A escritura ela precede o registro. Precede Primeiro o registro. precisa ter a escritura para depois fazer o registro. Para depois fazer o registro. É que daí, nesse caso dos imóveis que são registrados sem escritura, que é o nosso tema, você faz primeiro o registro do terreno, e esse registro ele não se dá através de uma escritura, ele se dá através de uma decisão judicial. Então sai a decisão judicial, ou sai a ata, ou concluída a adjudicação extrajudicial no cartório, que se pega essa ata ou essa decisão e leva no cartório de imóveis e registra lá. Nesse caso excepcional, o registro precede a escritura. Por quê? Porque você não dependeu da escritura para registrar o imóvel. Você obteve através da decisão judicial, etc. Agora, em outras circunstâncias, a escritura é a garantia do comprador e é a formalização da transação entre o comprador e o vendedor. Então, é necessário. Agora, veja, há casos que são semelhantes a esse da loteadora que se faz um contrato antes, chamado contrato de gaveta, que, inclusive, das loteadoras, pouca gente fala, mas no fim, um contrato de gaveta, porque não houve o registro desse contrato na matrícula do imóvel. Então, às vezes se faz um contrato para amarrar o negócio, para não perder a oportunidade de negócio, e depois se formaliza esse contrato através da escritura. Pouca gente sabe também, mas dá para fazer o parcelamento constar na própria escritura. A pessoa compra o imóvel parcelado, ela faz uma escritura com parcelamento. E aí, ao término dos pagamentos, se for necessário, estiver constando na escritura a necessidade, aí se procura quem vendeu para pegar o termo de quitação. Do contrário, se não tiver previsto na escritura, encerrou o parcelamento, a própria escritura por si só ela já se convalida, ela já se torna representação da propriedade. Já tem os efeitos. Então, assim, falando de maneira mais simples, como você falou, a escritura é a formalização da relação entre o comprador e o vendedor e que assegura direito para ambas as partes. Por exemplo, um vendedor vendeu um imóvel. A partir da venda, o IPTU é de responsabilidade do proprietário, do comprador. Sem a escritura ou sem o contrato, você não consegue fazer a transmissão da titularidade do IPTU. Então é interessante para o vendedor também a escritura. Por quê? Porque ele se isenta da responsabilidade tributária. Ele não vai ter a necessidade de pagar IPTU, ele não vai ter necessidade de declarar o imposto de renda constando lá que ainda é proprietário do imóvel. Então ele consegue, com a escritura, realizar essa formalização em sua própria defesa, para o vendedor. E para o comprador, novamente, às vezes o comprador não faz o registro, o IPTU fica no nome do antigo proprietário, ou o antigo proprietário tem uma empresa, e às vezes abriu falência, ou às vezes recebeu um processo trabalhista, ou então o antigo proprietário vem a óbito, aí os filhos entram na parada, e você vai negociar, e de repente querem receber mais alguma coisa. Então a escritura, ela impede tudo isso, por isso que ela é extremamente necessária. A escritura é necessária por isso, para essa defesa e para essa proteção. E aí a escritura, que é a formalização da transação, se leva ao registro da matrícula do imóvel. Porque também há casos, aqui no Brasil vigora o ditado, né? Dono é quem registra. Então, às vezes tem uma escritura, que eu fiz a escritura, mas eu não levei no cartório de imóvel. Está lá engavetada, 20 anos. Aí o cara que está na matrícula do imóvel recebeu processo tributário, recebeu execução fiscal, faleceu. Aí é muita coisa, cara. Aí faleceu, aí o filho está com uma dívida. Então, é complexo. É muito complexo, né? Quando comprei minha casinha, eu não sabia que tinha execução fiscal. Né? E não teve jeito, tive que pagar o IPTU atrasado do antigo proprietário, tá vendo? Tem que o quê, Denis? Procurar um bom advogado antes de fazer negociações. Quem responde é quem está no papel, né? O nome de quem está no papel acaba respondendo. Na verdade, a dívida de IPTU, né, é a dívida do imóvel, né? Sim, é a sim. dívida É do do imóvel, imóvel. E daí está o nome de quem lá na prefeitura? Uma vez- Executar o novo proprietário. Uma vez a Renata fez uma reportagem nesse sentido,
de que um morador foi surpreendido lá porque recebeu um aviso lá de leilão de imóvel. Não sei se você se recorda, Renata. Aham. Ele recebeu um aviso de leilão. Ele falou, mas como assim? Tá tudo em ordem, tudo quitado, mas o imóvel estava no nome da outra pessoa que estava com dívida, entendeu? E também a gente fez uma reportagem, eu acho que saiu hoje, Na onde? no Diário de Justiça. É bom esse portal Esse portal aí. é bom, viu? Eu acompanho. É As bom, né, empresas- doutor? As empresas compraram lá um imóvel de 2,7 milhões. Verdade. 2,7 milhões. E a pessoa que vendeu, ela era ex-sócia de uma empresa que sofreu execução fiscal da União. Essa execução é na casa de 13 milhões. Nossa. E aí a União foi atrás desse imóvel que foi vendido por 2,7 milhões. E tá um rolo danado esse caso aí. Mas é enrolado, né, Renata? É muito. Posso fazer uma pergunta? Eu que tava fora e voltei? Daqui Vou dar tempo de tomar um um cafezinho. minuto, Denis, porque é o seguinte. Eu preciso informá-los que o Entendi Direito é um podcast do portal Diário de Justiça que é parceiro aqui do Estúdios House. Nós estamos hoje conversando com o Dr. Vinícius Tomé e estamos falando de registro de imóvel e também de escritura. Esse é um assunto complexo para muita gente, às vezes foge desse assunto porque sabe que tem um probleminha ali, mas não tem jeito, tem que resolver, porque uma hora ou outra vai ter problema quem não está regularizado. E a gente vai voltar ainda, tem muito que conversar com o doutor Vinícius Tomé, mas eu preciso falar dessa parceria aqui entre o Diário de Justiça e o Estúdios House. É aqui no Estúdios House que o podcast Entendi Direito é produzido, assim como tantos outros podcasts de diversos outros segmentos. E é aqui também que acontecem, que são realizados os mais diversos tipos de materiais audiovisuais para empresa, para escritório, para instituição de ensino. E o Estúdios House também vai para a sua empresa, para o seu escritório, se houver necessidade aí de cobertura ou de vídeos externos, né, Denis? Tem todo o suporte técnico e estrutura com equipamentos de última geração. Se você precisa de materiais audiovisuais, recortes para as redes sociais, qual empresa hoje não necessita estar nas redes sociais? É preciso marcar presença digital. Então procure aqui o Estúdios House, o pessoal aqui está preparado para lhe atender. Chama o Renato Caetano, chama a Ju lá no direct no Instagram e eles vão te dar toda a assistência. E o Estúdios House é um grande parceiro de quem, Denis? Que Renato, ó, do San Café, viu? E foi por isso que você foi ali, né? Saiu rapidamente, né, Denis? Para quê? Para pegar mais um San Café. Inclusive, o Dr. Vinícius já experimentou o San Café hoje. Muito também. bom. Doutor Vinícius, um depoimento aqui que achou do San Café. Bom, não é? Sensacional. É muito bom. Esse já está registrado. Já está Tá garantido. Tá. Qualidade garantida. É isso aí. O San Café, no San Café, você consegue locar máquinas para a sua empresa, seu escritório, enfim, para onde você precisar, e já vem com toda a estrutura aí para o seu café encorpado, de qualidade, sai ele fresquinho para os seus clientes, para toda a sua equipe também, né? A equipe precisa do quê? Energia. Energia vem de onde? Para mim, vem do café. Do café. É café. San Café. Denis. Ô, Renata, quem tá mandando aqui um alô pra gente é o Valentim Advogados, mandando aqui, ó, boa noite a todos. Um abraço pro pessoal do Valentim Advogados. Um abraço a todo mundo aí. Ó, dá tempo ainda de mandar, você que está nos acompanhando, manda sua pergunta. Estamos aqui ao vivo. É claro que depois muitas pessoas acabam consumindo o material depois do ao vivo, mas se você estiver aí, tem dúvida, tem algum comentário, manda pra gente que dá tempo, né, Denis? Ô, Renata, eu vou pintar uma situação aqui. Doutor Vinícius vai ter que esclarecer doutor. essa situação. Sobrou agora, doutor? Doutor Vinícius, a pessoa ela comprou lá da loteadora o lote e aconteceu tudo aquilo que o senhor falou. Ele era um lote só, aí foi lá, Sim. fracionou, só que ela não tem a documentação ainda porque não acabou de pagar a parcela e tal. Só que passaram-se os anos aí do financiamento e essa pessoa vendeu para outra, essa pessoa comprou, vendeu para outra. Vamos supor que hoje já está no quinto, sexto dono ali daquela fração. Para essa pessoa, essa última pessoa que comprou, para ela regularizar a situação é mais complicado? Bem mais complicado. Bem mais complicado. Por quê? Porque é assim, tem que ter uma conexão entre os possuidores.
entre o primeiro proprietário e o último. Tem que ter essa conexão. Por quê? Porque quem tem o terreno com a loteadora é o primeiro proprietário. Só que há saída jurídica para isso, claro. De repente, uma uso capião, ou então através de documentação pública, por exemplo. Aqui, antigamente, nessa hipótese, na cidade de Limeira, se alterava a titularidade do IPTU com a indicação. Hoje está mais criterioso. Então, você precisa apresentar um documento assinado, reconhecido firma, pelo proprietário, que consta lá como responsável pelo IPTU, para então você fazer a transferência. Mas antigamente se era possível. Então, pode ser que você consiga, através de documentos públicos, fazer a conexão entre as pessoas. Mas é difícil. É difícil. E não adianta o último correr atrás do primeiro, mesmo que você achar o primeiro e fazer um contrato direto, porque sempre vai existir esses contratos. Eles não vão deixar de existir. Você entendeu? Então, fez um contrato passando para outro, que fez passando para outro e que fez passando para outro. Ele tem que procurar toda essa cadeia. Ele teria que correr atrás dessa cadeia ou judicialmente aí verificar a possibilidade de fazer uso capião. Agora, é claro, quando, sabendo dessa informação, você vai se deparar com uma situação semelhante a essa, o que a gente costuma fazer é fazer o contrato e mais uma procuração pública do primeiro proprietário. E essa procuração pública que se faz no cartório de notas, você consegue, o primeiro proprietário consegue fazer um subestabelecimento dessa procuração, passar para o próximo comprador. Isso dá para fazer. Mas não é recomendável se a pessoa quiser ter paz, não é recomendável. Porque senão ela vai ter dor de cabeça. Dor de cabeça? Sempre vai ter dor de cabeça. Então, olha só, fica a dica, Renato. Fica a dica. Fica a dica. Doutor, o senhor comentou um pouco sobre os contratos de gaveta. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, né? Porque isso é muito comum. As pessoas fazem contrato, enfim, deixam lá guardado, tudo, acham que é dono do imóvel e, no fim, qual que é o risco da pessoa que tem o contrato de gaveta? Qual que é a orientação que o senhor dá no sentido de fazer as pessoas regularizarem eventualmente esses contratos? Sim. Eu entendo da seguinte maneira. Se vai fazer o contrato de gaveta, precisa entender o porquê que vai se fazer esse contrato de gaveta. Bom, vamos fazer o contrato de gaveta porque eu vou comprar parcelado. E aí, ao término do meu parcelamento, o cara do qual eu comprei vai me conceder, outorgar, né, a escritura. Beleza. Se é por isso, por que eu não posso fazer, ao invés de fazer isso, uma escritura pública com esse parcelamento? Para que eu não precise depois desse cara, procurar esse cara. Que às vezes se divorcia, que hoje é muito comum, que às vezes vem a óbito e assim vai. Então você precisaria entender o porquê do contrato de gaveta. Agora, se for um contrato de gaveta, que a gente chama de contrato de os corretores geralmente chamam de contrato de sinal, o imóvel está sendo vendido por 200 mil. Aí tem mais que um interessado. E para eu segurar negócio com esse rapaz que eu vi que reúne melhores condições, eu vou fazer um contrato de sinal. Olha, você me dá aqui 20 mil reais, e aí eu seguro para você esse imóvel aqui por 90 dias. E nesse prazo você tem que completar as condições para que a gente consiga aí finalizar o negócio. E se eventualmente você não conseguir, você perde o sinal, porque eu deixei de vender nesses 90 dias. Então, se o contrato de gaveta for o contrato de sinal, às vezes é viável, mas também não sei se é viável para o comprador. Por quê? Porque às vezes o cara que está vendendo recebe o sinal, surge uma proposta melhor, que inclusive pode até cobrir a multa do contrato de sinal, e para ele vai ser interessante. Então, por que o contrato de gaveta tem que ser uma circunstância excepcional e não o comum? Porque o contrato de gaveta é feito sem analisar a matrícula do imóvel, às vezes você tem que verificar se o proprietário, se o cara que está te vendendo é o dono. E o cara que está te vendendo para ser o dono, o nome dele tem que estar na matrícula, que é a certidão de nascimento do imóvel. Se não tiver lá, tem que ter alguma conexão com ele, com o cara que está lá. É o cara que está lá, a pessoa que está lá, que tem que vender. O problema, né, doutor, que o senhor comentou agora de que os corretores chamam de contrato sinal, é isso? Contrato de sinal. Mas é que, pelo menos que eu acredito, me corrija se eu estiver errado, quando falamos em contrato de gaveta, normalmente são as pessoas que fazem o contrato direto
com quem eles acham que às vezes é o dono do Sim. loteamento, às vezes rural, para comprar Sim. uma chacarazinha, Sim. etc. Que normalmente não, mas assim, que com frequência está irregular, são chácaras clandestinas, pelo Sim. menos aqui na região, Sim. a gente sabe que é essa a realidade, e acaba fazendo esse contrato de gaveta para ter um papel lá que, Sim. né, esse também é o grande problema, é um É o alerta risco, também, é o risco. é um grandíssimo É o risco, né, risco. doutor? Assim, bem na Quando verdade. é com corretor, você ainda sente Sim. segurança Sim, mais. sim. Nesses contratos rurais, assim, que seria de parcelamento irregular do solo, existe uma determinação legal, né? Escritura acima de 20 mil metros. Alguns casos que a escritura é menor do que 20 mil metros, ela pode ser compartilhada, mas geralmente é um condomínio civil, que é família. Pai que tem junto com o filho, com o irmão, com o cunhado, lá na escritura. Menos de 20 mil metros, a lei, nossa lei, inclusive tem até a possibilidade do município demolir e expropriar, né? Ele pode demolir, pode expropriar, existe a previsão legal. 1.000 metros, 500 metros, 2.000 metros, isso não existe. Juridicamente não existe. Agora, é claro, houve uma regularização em 2018 que retroagiu até 2016. Então, pessoas que tinham chácaras de 1.000 metros, cujo contrato até 2016, esse pessoal tinha condição de fazer, através da lei de regularização fundiária, o registro através de escritura pública. Então, foi feito pelo município, foi feito isso pelo governo anterior. Bom, contrato de gaveta de chácara, desconfia. Desconfia. Primeira coisa que tem que saber se o loteamento é um loteamento aprovado. Onde que aprova? Não é CETESB. CETESB avalia pessoa jurídica, não avalia pessoa física. Então, tem que ir na prefeitura, Secretaria Municipal de Habitação, verificar se existe loteamento, urbanismo, verificar se existe algum loteamento aprovado perante a prefeitura. E se esse loteamento já está disponível para aquisição, qual que é a forma de aquisição, para não acontecer o que aconteceu agora, que o pessoal está ingressando com os processos judiciais para obter de volta os valores que pagaram lá para a associação, que era da Fazenda Arizona. E aí, então, para evitar isso, é bom sempre dar uma olhada. É claro que tem figuras que são figuras que a gente sabe que já cumpriu, então a gente acredita que vai cumprir, mas é necessário sempre contratar, consultar, pagar uma consulta para obter as informações adequadas e não ter dor de cabeça, do que tomar um prejuízo de 50 mil reais, que é o que está acontecendo, e ter de correr atrás para receber. E muitas vezes, né, a economia de uma vida inteira, de um aposentado, de uma aposentada, guarda aquele dinheirinho com tanto sacrifício para depois comprar, às vezes, uma área de lazer, um local para, né, e perde tudo, simplesmente perde tudo, né? Ô, Renata, tem uma pergunta aqui da Salete. Prioridade, prioridade o internauta. Tem um golpe também, né, Renata? Esses dias a gente noticiou um golpe, a isso pessoa é comprou um terreno, só que ela pagou pelo terreno e viu que estava demorando para sair, né, para liberar. Sim. Depois, quando ela foi observar o número da matrícula, a matrícula era de um apartamento. Não tinha nenhuma relação lá com o terreno. Coitado. Aí descobriu que era golpe. Não, o que mais tem? Ó, o João Batista Moreira André, ele manda boa noite a todos. E a Salete noite, manda João. aqui, ó. Registrei a escritura do terreno, mas não registrei a construção. O que acontece? Perfeito. Essa escritura do terreno, que é o que se obtém também através da adjudicação, o necessário daí é procurar a prefeitura, para que a prefeitura consultar o engenheiro, para que o engenheiro, junto da prefeitura, verifique a regularidade da obra construída. Então, existem algumas diretrizes na prefeitura que tem que ser respeitada. Então, por exemplo, tem que ter uma área verde. Tem essa área aqui que não pode ter telha. Então, o engenheiro ele vai pegar e vai verificar se há adequação. Ele vai apontar essas necessidades de melhora ou modificação que tem de ser feitas. E aí, através disso, você vai conseguir aprovação na prefeitura. Feito tudo isso,
Terreno, existe o terreno, não tem o habite. O engenheiro faz o habite, faz a planta, aprova o projeto. Como já está construído e foi construída sem alvará, se verifica se a obra que foi construída, ela se enquadra à previsão legal. Não se enquadra, vamos adequar. Adequa, aí feito tudo isso, concluiu, aí você leva no cartório de imóveis, onde é responsável pela matrícula, para que lá você faça a verbação, o arquivamento dessas informações na matrícula. É assim que funciona. E aqui, inclusive, na cidade de Limeira, é muito conhecido isso, né? Que da linha do trem para cima é do cartório da Santa Cruz. E para baixo é do Pitela. Então, aí por aí você já sabe onde é. Porque Também você fala que na região... a linha do... A linha do Equador, não, a linha do... Também a linha que divide as zonas eleitorais, não é? Eu não sei. Não vou fazer essa afirmação Não, aqui, gente, mas se eu não tiver, Mas se eu não tiver enganada, também é a mesmo 399 e 66. Ah, sendo a pode ser que 66 seja. a maior. Pode ser que seja, realmente. Pode ser que Só não seja. posso afirmar, que agora me deu Mas branco, faz sentido. Faz total sentido. Rafael. O doutor comentou que para se obter o registro sem a escritura, se faz por meio daquela ação adjudicação compulsória. Olha que nome bonito. um nome Adjudicação compulsória. Pode até colocar num filho aí, quem tá assistindo, ó. Tem um Exatamente. filho aí, coloca esse nome do seu filho, educação compulsória, vem aqui. Nossa. Aí chama pela abrevia. Vem aqui a educação. Eu queria que o senhor explicasse como que funciona essa ação. Ela é uma ação simples de ser feita. E quanto tempo geralmente tramita no judiciário até que se tenha uma decisão? Sim, aqui em Limeira depende muito da vara que cair, né? O terceiro e quinto ofício tem o Dr. Mário é muito cauteloso, muito intelectual, então ele tem uma certa cautela na condução dos processos, às vezes acaba levando um pouco mais de tempo para ter uma decisão que é sempre muito justa, deixar claro que é sempre muito justa. E aí as outras, né? A terceira, a segunda, que é o Dr. Hilton, não sei se ainda está o Dr. Hilton, o Dr. Guilherme na primeira, e agora o novo juiz está cobrindo o Dr. Dr. Marcelo, eu esqueci o nome dele. Paulo Natal. Paulo Henrique Natal Stalberg. Sim, eles são mais dinâmicos. Tem uma postura mais dinâmica na condução dos Também processos. cai na quinta, né? Na quinta cai, mas a quinta comula com a terceira. Então junto com o Dr. Mário. Que é o Dr. Flávio Dassi. Tá o Dr. Flávio, mas era o Dr. Mário. Eu acho que era o Dr. Mário na terceira. Não, na quinta. Na quinta? Na quinta. Mas cumula, é o mesmo cartório. Não sabia. É o mesmo cartório. O cartório da terceira e da quinta são juntos. E aí, então depende muito disso para saber o tempo. Não dá para ter uma estimativa. Mas o que leva, em média, não tendo oposição da parte da loteadora, 6 meses, de 6 meses a 1 ano, para ter a decisão definitiva. Porque daí, há alguns casos como do Jardim Roseira, do Graminha 1, que está tendo dificuldade de encontrar a loteadora, os representantes da loteadora, aí leva um pouco mais de tempo, porque daí o processo de citação é mais moroso. Bom, com relação ao seu questionamento, que é a ação de adjudicação. A adjudicação, como eu disse, né, a pessoa comprou parcelado, comprou através do contrato de gaveta, comprou parcelado através do contrato de gaveta, quitou, independente de ter ou não termo de quitação, mas tem a comprovação de que pagou, ela procura a loteadora para obter a escritura, porque consta dos contratos que, ao término do pagamento, a loteadora vai transmitir a escritura, e aí ela não consegue, ou por silêncio da loteadora, ou por não localizar, como está acontecendo nesses bairros que eu mencionei, aí ela ingressa na justiça. Ela entra na justiça e pede a adjudicação compulsória, demonstra para o juiz matrícula individualizada do lote, contrato do parcelamento, as prestações pagas, e aí o juiz declara que a propriedade daquele lote pertence àquele comprador. E aí também, o que eu disse, que há a possibilidade de fazer isso através do cartório, porque agora existe a adjudicação compulsória extrajudicial. Mas ainda precisa do advogado para fazer essa Sim, petição. é recomendável. É recomendável que se faça através do advogado. Porque você tem algumas coisas que, por exemplo, no CNJ hoje reconhece a conversa de WhatsApp, conversa de mídia social que dê a entender que houve o pagamento como prova de quitação.
Então, você precisa ter um auxílio para você saber disso, infelizmente. Você precisa procurar para saber. Não existe uma possibilidade, porque às vezes vai sempre faltar alguma coisa. E o que pega é o tempo. É o tempo. Nossa realidade ela é muito conturbada, muito corrida, e as pessoas não têm o tempo de correr atrás de providenciar aquele documento, etc. Entendeu? Agora, custos. Se paga o custo do oficial de cartório para lavrar a escritura, que é a ata notarial, que é uma escritura, e de posse dessa ata notarial, você leva até o registro de imóveis para que seja arquivada, averbada lá na matrícula do imóvel. É assim que é feito a extrajudicial. Extrajudicial tende a ser mais rápido, bem mais rápido que a justiça. Bom, sobre esse assunto, vocês têm mais alguma pergunta? Só um comentário, Renato, uma ilustração da importância de conhecer, né, a propriedade imóvel. Esses dias o Portal Diário de Justiça também noticiou, Renato, um caso. Doutor Vinícius, olha que curioso. Um casal comprou um imóvel e o morador não queria sair, porque ele afirmava que o imóvel era dele e não tinha feito venda nenhuma. Aí descobriu-se o quê? Que quando esse morador ele se separou da mulher dele, o imóvel está no nome da mulher dele e ela vendeu para terceira e esse terceiro vendeu para o casal. Nossa. Sem o morador saber. Sem o morador. E aí o casal comprou, falou, vamos lá assumir o imóvel, e o morador se resistiu a sair. O caso acabou na justiça, a justiça determinou a desocupação do imóvel, porque o casal provou ingressou com isso. Emissão Então, na assim, é bom saber a propriedade imóvel, quem pertence ao imóvel, se ele é seu realmente ou não, para não ser surpreendido dessa forma, né, doutor Vinícius? Eu tenho um caso complexo lá que chegou essa semana. Quer contar? Fica à vontade, a gente gosta de ouvir. Pode ser. E aí, há muito tempo atrás, um casal comprou um terreno de 153 metros, o terreno, a área total é 300, e aí uma parte do terreno pertence a um e a outra parte pertence a outro. Bom, o IPTU é um só. Por quê? Porque os dois terrenos são de 153 metros, metade lá de 300 e pouco. Lá. Aí, uma das partes, ela entrou com a adjudicação compulsória, certo? Ela não juntou a matrícula. Além de não juntar a matrícula, ela não informou que ela adquiriu somente metade. E aí, um dos juízes, do qual não vou falar o nome, ele concedeu a sentença de adjudicação para essa parte, da área total. Nossa. Aí, para nossa surpresa, cerca de alguns meses posteriormente, eles ingressaram com uma reintegração de posse. Nossa. Contra o vizinho aqui do lado. Aí tá lá com a gente. Não pode ser má fé isso daí, não? Cara, tudo indica que é. Mas é... Porque quando tem esse sistema de duas casas num terreno grande, normalmente tem que fazer aquela divisão que desmembramento. Fala que é como se fosse uma espécie de condomínio, né? Sim. Isso é muito interessante. Quando há o condomínio, ele para dos condôminos vender, ele precisa ofertar a possibilidade para o condômino. Uhum. Isso é o que diz a lei. Aí a jurisprudência, na segunda instância, ela não é unânime sobre a questão da adjudicação unilateral. Nesse caso, por exemplo, ele não poderia ingressar com a adjudicação da área total, uma vez que ele tem um terreno de parte. Lote, né? E tem mais um detalhe nesse caso. Que a senhora que vendeu para eles, ela foi a primeira proprietária do loteamento. Então ele ingressou com o processo contra a loteadora e suprimindo a mulher que vendeu para eles, que tinha que constar no polo passivo também. Nossa, que rolo, gente. Esse é rolo. Aí... Boa sorte. Mas aí, respondendo, a questão do condomínio, quando tem o condomínio, tem que facultar para outra parte, só que os dois têm que dividir a escritura, senão dá desmembramento. Tem uma metragem lá, metragem de acordo com a lei do município, e se não respeitar essa metragem, não dá desmembramento, então a escritura vai ser uma escritura única, haverá a possibilidade de 2 águas e 2 energias elétricas, só que IPTU será um só, unificado. Aí cabe o fracionamento entre os condôminos. É uma situação bem comum, infelizmente é uma situação bem comum. Em resumo deste bate-papo aqui, na verdade, se você não acompanhou desde o início, acompanhe desde o início, logo assim que terminarmos aqui essa live, estamos ao vivo,
retorne nesse link para acompanhar todos os esclarecimentos do Dr. Vinícius Tomé quanto a registro de imóvel, escritura, etc. Se você está nessa situação, em resumo, o resumo da nossa conversa aqui, né, doutor? Muita atenção, não deixe a situação se prolongar e consulte sempre um advogado para maiores orientações, porque cada caso sempre tem as suas peculiaridades, né? E por falar em advogado, né, Denis? Os advogados, muitos advogados, estão passando por uma situação complicadíssima, né, doutor? A gente até pede atenção de você que está nos acompanhando ao vivo e depois também, se puder, repasse essa informação sobre o que está acontecendo, né, doutor Vinícius? Nós, inclusive, fomos vítimas, né, de uma situação muito desagradável, né? Um perfil falso utilizou a imagem do escritório e entrou em contato com os clientes para obter aí proveito financeiro, sob o argumento de que havia tido êxito no processo e que o valor estava bloqueado. E que para desbloqueio era necessário recolher custas de DAR e DARF, alguma coisa nesse sentido, e que, portanto, pedia lá um determinado valor. E alguns clientes, mesmo sem condição financeira, acabaram arcando. Qual a orientação? Eu até não sei se eu posso passar aqui o WhatsApp oficial do escritório. Pode. É o 19-3443-4483. Por orientação do delegado, nós fixamos esse WhatsApp como oficial, porque é um telefone fixo e que já está com a gente há muitos anos, então é difícil de qualquer situação. Porque quando é celular, o próprio golpista diz que eu mudei de celular, por isso que eu estou mandando mensagem por aqui. E eles mandam documentos, e documentos assim que você olha, até nós que analisamos assim com frequência, encontramos dificuldade de ver principalmente no canhoto de depósito, porque eles entram em contato com o cliente e falam, olha, nós ganhamos seu processo, preciso que você confirme seus dados. O cliente empolgado passa os dados. De posse dos dados, eles mandam um comprovante de depósito e aí está escrito bloqueado. E é o canhoto igual do banco, normal. Idêntico. E aí, a partir disso, aí começam as tratativas. Aí tenta tirar um valor, depois tenta tirar outro. Eu não sei como eles têm... É uma falha. Eu acho que isso é uma coisa que, de repente, a OAB e o judiciário deveriam se reunir e pensar como conduzir. Porque os processos são públicos. Nós ingressamos com os processos. O Código de Processo Civil obriga que a gente qualifique a parte. A gente qualifica a parte. Lá vão os dados de CPF, RG e endereço. O EPROC, que vai iniciar agora, ele registra as consultas. Então, se um advogado consultar o processo de outro, aquele outro consegue perceber quem consultou. Isso ajuda bastante. Agora, o SAGE, que é o que a gente usa atualmente, ele não realiza esse registro. Não deixa pegada. Não. Então, a pessoa, através de um advogado, né, de má índole, né, ingressa nos processos, vê os dados. Eu não sei como que eles têm acesso aos telefones dos clientes. Aí entra em contato com o telefone do cliente. Hoje eu recebi de uma cliente do INSS, que é muito amigo meu. Sorte nossa que nós não pedimos dinheiro pelo WhatsApp. Não pedimos dinheiro pelo WhatsApp. Porque se nós tivéssemos esse hábito, a gente ia ter Eu registrei BO, localizamos falsários, encaminhei para o delegado, conversei com o delegado ia oficiar a meta. Aconteceu numa quinta-feira, a meta ia levar em média 3 dias úteis para poder bloquear. Então ia ter um lapso aí de tempo aí, possibilitando os vagabundos, né, de fazer essas coisas. Então, assim, é uma situação muito desagradável. Eu nunca pensei em passar por isso. Nunca, em tempo algum, imaginei que eu poderia passar por isso. É que nós temos, graças a Deus, muitos clientes. Nós temos mais de 1.000 clientes. Então, talvez por isso acaba... Né? Mas só que eu sempre ingressei com processo contra banco representando vítimas, né? E agora, dessa vez, nós do escritório acabamos sendo vítima dessa situação. E assim, o depoimento do Dr. Vinícius, ele é muito importante porque representa aqui a voz de muitos advogados. Hoje mesmo nós tivemos conhecimento de vários outros advogados, inclusive conversamos com o Dr. Márcio Fernandes, presidente da OAB aqui de Limeira, e a situação está seríssima. Então é importante alertar, né, as pessoas que têm aí seus advogados constituídos.
É um alerta para todo mundo, né, doutor? Porque tem golpes acontecendo nos mais diversos segmentos. Né? Tem o golpe do falso funcionário de banco. Falsa central. Tem da falsa central. Tem o golpe do motoqueiro, da falsa entrega. E assim, eles são tão sofisticados que as pessoas acabam caindo e acreditando. E aí, estes mesmos criminosos roubam as informações dos advogados e dos clientes e se passam por eles e fazem cada vez mais vítimas. Então, acredito que, né, doutora, a principal dica para que as pessoas já, de começo, já pensem, suspeitem de qualquer contato que você não conheça. Que não está na sua agenda, que não está nos seus contatos. Principalmente se for aí falando que é o seu advogado. Ah, mudei de número. Desliga. Né? Vamos agir friamente, como delegado do doutor Afonso em segurança digital, do né? DEI, que esteve aqui falando conosco. Primeira coisa, respira, pensa, não responda, desliga, pensa 1 minuto. Suspeite, falou que é o seu advogado, então entre em contato no telefone do advogado que você conhece. Ah, ele não atendeu. Espera. Liga no escritório. Ou vá até o escritório. Vá até o escritório, mas não interaja naquele número desconhecido até você ter certeza que é, de fato, um representante do escritório. E muitos escritórios, né, doutora? É claro que a gente não pode falar por todos. Tem essa mesma conduta de não ficar pedindo dinheiro por WhatsApp. Existem outras formas da negociação, né, da relação advogado-cliente. Sim. Evoluiu, desculpa. Evoluiu bastante. Nós atuamos lá no escritório na área de direito do trabalho, na área civil, nessa área de leilões, na área de direito administrativo. Então, tem uma série de atuações que a gente direciona. E na área administrativa, por exemplo, alguns servidores estão contratando mais escritórios de São Paulo, que são as bancas iniciais que deram início aos processos. Essa facilidade da internet e da forma como, em decorrência da pandemia, né, que nós também prestamos atendimento virtual, ela facilitou bastante. Mas só que também o problema é que, assim, uma recomendação é que se identifique quem vai tratar de cada assunto. Se identifique quem vai tratar de cada assunto. Do seu processo, você vai falar com fulano. Financeiro é com ciclano. Só ciclano. E assim você consegue evitar que outras pessoas não autorizadas se passem. Infelizmente, é a realidade que a gente está vivendo, e os escritórios, né, no nosso caso, emitiu uma nota explicando isso, e né, até constado o contrato de honorários, né, infelizmente, a gente tem que atuar dessa maneira, porque senão a gente vai ter dor de cabeça e vai gerar muito prejuízo, porque as pessoas confiam. E ficou alerta, mesmo que fale em nome das pessoas, dos advogados do escritório, que tem a foto lá, eles pegam a foto, né? Pega uma foto. Pega a foto se for número estranho, desconfie. Denis. Renata, para finalizar, a Isabel Reis manda boa noite. Boa noite. O Vandre André manda boa noite. É muito bom adquirir conhecimento. Conheço o Dr. Vinícius quase 10 anos. Sempre foi um profissional de valor e com grande conhecimento. Nele pode confiar. A mensagem do Vandre André. Aê, doutor. Finalizando com chave de ouro, hein, doutor? Mandar um beijo para ele. É isso aí. Doutor Vinícius Tomé, foi uma grande satisfação, uma grande honra tê-lo aqui conosco, dando todos esses esclarecimentos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí o convite, novamente ao Denis, né, com quem eu conheço há muito tempo. Há muito tempo, né, doutor? Revelando a idade. Devo registrar aqui a minha sincera admiração. O Denis sempre foi a mesma pessoa, sempre guardou consigo os princípios que a gente vê hoje. Então, saiba aqui que raramente a gente tem oportunidade de expressar. Não, mas é recíproco, viu? E saiba que é verdadeiro. Mandar um beijo para minha esposa, que está assistindo, e para minhas filhas, e é isso. Um forte abraço a elas também. Um abraço para a família. E que ótimo episódio, hein, Rafa? Excelente, muito útil, com muitas informações, né? Em todos os sentidos. O programa fica gravado, as pessoas podem assistir qualquer trecho, qualquer hora, e mandar também o link para algum conhecido, né? Que é muito importante distribuir esse conhecimento. E lembrar também, né, Denis, além de compartilhar esse conteúdo, que é de grandíssima utilidade pública,
Quem não é inscrito deve fazer o quê? Se inscreve no canal, Renata, clica no sininho para ser notificado Canal a do cada Diário de novo Justiça. vídeo. Isso, canal Diário de Justiça. Renata, e compartilha esse conteúdo porque muita gente precisa ouvir isso que eu vou falar aqui hoje, Renata. É isso aí, nós ficamos por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Na próxima semana a gente volta com um novo tema e novos entrevistados. Um abraço e até lá.